Dê-nos, Mestre, a tua luz neste momento, que possamos conversar sobre sua passagem aqui na Terra e tudo que você nos deixou, que possamos juntos criar um conhecimento diferente, um conhecimento adaptado, um conhecimento que possamos utilizar em nossos dia a dia. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, nosso último encontro do ano de 2021, um ano cercado de muitos desafios, um ano também cercado de muitas realizações, porque nossa casa voltou a operar fisicamente no sábado, voltou aos estudos presenciais, depois de praticamente um ano e alguns meses, né, de a gente totalmente longe da nossa casa material, mas eu digo que foi um ano de muitas conquistas, porque através dessas palestras online nós podemos adquirir novas amizades, pessoas que antes talvez não poderiam assistir uma palestra da fraternidade, agora podem assistir puderam assistir as quartas e as sextas, agora somente as sextas. Como bem a Adriana disse na palestra passada, quem imaginava que nós teríamos os nossos estudos publicados, né, em um canal do YouTube, para quem conheceu a fraternidade antes da pandemia. Então, acredito que isso foi um ganho muito grande, porque aquilo que a gente ouve, que a gente vê aqui numa palestra, a gente possa depois indicar para um amigo para que escute, ou se determinada pessoa está passando por um momento e tem um título de uma palestra, né, que nos tocou, a gente pode enviar. Então, é um motivo de muita alegria para todos nós que participamos da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, poder viver este novo momento. Além, é claro, né, a Anne sempre abre os recados, como ela diz, né, fazendo seus pedidos, mas também demonstrando nossa gratidão em função de tudo que cada um de vocês nos auxilia a realizar. Nós teremos amanhã a entrega de 550 cestas básicas em uma parceria com a Catedral Metropolitana aqui do Estado do Espírito Santo. Então, é mais uma prova de como essa pandemia uniu muitos corações, porque quem diria algumas décadas atrás que uma casa espírita estaria fazendo uma ação de caridade com a Igreja Católica. E isso acontece no centro da nossa capital, né? E de uma forma harmoniosa e uma forma que eu digo até desejada, porque eles desejam que sempre nós estamos em conjunto com eles. Então, isso é uma grande vitória, uma vitória do Cristo, uma vitória desse amor universal que Jesus nos trouxe. Não é uma vitória de religiões, não é essa vitória que muitas optam em querer impor a sua verdade, mas a gente de mãos dadas, cada um respeitando a sua verdade, o seu momento, é capaz de levar a muitos corações, como que eu posso dizer, muito consolo, muito carinho, muito amor, e amanhã estaremos lá continuando, né, esse trabalho que já foi iniciado por Jesus há muito e muito tempo. Então, assim, foi um ano, para mim, para a fraternidade, um ano de muitas conquistas que nós nem imaginávamos que nós seríamos capazes, volto a dizer mais uma vez, de arregimentar tanto auxílio e conseguir chegar a tantos corações como esse ano. Então, mais uma vez, eu, também, em nome da fraternidade, quero agradecer a todos que se empenham em estar aqui online, que se empenham em propagar as nossas campanhas, que se empenham em nos auxiliar, e que a gente continue para o próximo ano de 2022 com essa mesma garra, com essa mesma energia. Será um ano de muitos desafios também, mas será também um ano de muita paz, de muita união entre todos nós. Então, hoje, me foi incumbido de nós falarmos sobre o nosso tema, que é o poder da oração e da fé, baseado no texto que está em Atos, capítulo 9,
versículos de 32 a 43. Nesses versículos, nós vamos encontrar duas narrativas que envolvem fé, que envolve oração. Que a primeira é a cura de Enéas e depois uma ressurreição de Tábita. Então, como é que começa essa história? Né? Lembrando que nós estamos estudando o Ato dos Apóstolos, que é o que acontece, né? Após aí a passagem do Mestre Jesus, e nasce, então, aí em Atos, se Jesus esteve presente, né, em corpo entre nós, que nós acompanhamos essa trajetória nos evangelhos, depois ele nos dá a missão, através dos atos, que nós continuássemos o seu trabalho e que todos nós, baseados nos seus 12, né, como continuidade, que nós sejamos o corpo de Cristo na Terra, inspirados por ele ao longo de todos esses séculos depois. Então, nós vimos, né, através principalmente do advento do Pentecoste, que aconteceu depois, né, da passagem de Jesus, como diríamos, né, que houve o batismo de água, mas em Pentecoste veio o batismo do fogo. Então, seja, o elemento que vivifica, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, né, aquilo que nos torna ainda mais fortes. E a partir daí, os apóstolos saíram nas suas atividades apostólicas, nas suas tarefas, e vimos ali em Pentecoste, né, realmente a explosão, vou usar esse termo de explosão, mas no sentido de explodir, né, conceitualmente e praticamente os conceitos mediúnicos, porque nós vimos os espíritos trabalhando, e vamos continuar a ver esses espíritos trabalhando desde a trajetória de Jesus, trabalhavam antes de Jesus e continuam trabalhando em todos os lugares, em todas as religiões, promovendo tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Então, iniciando, só para que a gente tenha como base o texto bíblico, né, os apóstolos saíram, e essa narrativa ela acontece com Pedro. Ele foi visitar várias pessoas, né, em Lida, e ali encontrou um paralítico de nome Enéas, que ele já estava acamado já fazia muitos anos. Alguns textos vão achar que dá até um número, 8 anos. Então, Pedro, vendo Enéas, ele fala: Enéas, Jesus vai te curar. Levante-se e arrume a sua cama. E o que Enéas fez? E Enéas nem pensou, eu acredito eu, né? No impulso, né, das palavras de Pedro, ele simplesmente se pôs de pé e voltou a andar. Então, todos que viviam ali em Lida e Sarona viram essa passagem dessa cura, se converteram ao Senhor. E aí eu abro só um parênteses, porque a gente tem mais uma cura física, né, em nome de Jesus, né? Pedro foi bem claro, Jesus, Cristo vai curá-lo. Então, através desta cura física, as pessoas, como tinham ali uma relação de sofrimento, e era um sofrimento material, as pessoas estavam doentes, Jesus continuou, mesmo depois da sua passagem, empoderados, os apóstolos continuavam fazendo esse tipo de cura, porque essas curas, para aquelas mentes que, vamos colocar, que nós tínhamos naquela época, personificada em São Tomé, que precisava de tocar para crer, então nós precisávamos de algo muito material para poder ver todo esse advento da mensagem de Cristo. Então, isso também se passou também pelos apóstolos. Então, todo mundo ali viu e se converteu, porque estavam vendo Pedro e a sua, vou botar assim, né, a sua egrégora, né, de espíritos que estavam com ele, patrocinados por Cristo, curaram mais um, né, deu-lhe uma nova vida. E, partindo daí, em Jope havia uma discípula chamada Tábita.
que em grego vai se chamar também, se a gente for procurar muitas vezes, vai achar que é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado em um andar superior. Lida ficava ali perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demora em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas, o Tabita, tinha feito quando ainda estava com elas, ou seja, estava mostrando ali o fruto desse amor, né, a dedicação que ela tinha com as pessoas. Pedro, então, mandou que todos saíssem do quarto. Ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante mais algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. E aí virá as próximas palestras e continuar deste ponto em diante. O que nós podemos aprender com esta passagem? A primeira é, para mim, não sei se vocês concordam. Quem discordar, por favor, eu gostaria de ouvir a opinião, porque a gente vai aprendendo. A certeza que Jesus não deixou a gente. A certeza de que tudo aquilo que foi prometido em Pentecostes, tudo aquilo que ele disse que ele estaria presente, lembra que ele disse que quando uma ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria presente. Isso aí mostra que Jesus permanecia e permanece presente junto a todos nós. Mostra também o que Jesus já vinha ensinando e que houve várias demonstrações nos evangelhos, que a base de toda cura, a base de toda transformação continua sendo a fé. E aí a gente pode lembrar, talvez assim, acredito eu, que foi um lugar que Jesus deixou bem explícito sobre essa relação da fé, que foi quando um centurião o procurou, dizendo que ele tinha um empregado que já estava doente há algum tempo. Vocês se lembram dessa passagem, não lembra? Da cura do centurião? Então, eu vou narrar rapidinho, só para a gente recapitular. Então, chegou lá o centurião, pedindo a Jesus, aí Jesus falou, né, que ele ia curá-lo, mas, né, ele tinha que esperar, e aí o próprio centurião, né, fala uma frase muito conhecida, né, que ele sempre fala que ele não seria digno que Jesus entrasse em sua casa, né, mas diz uma palavra, né, e o meu criado, né, seria salvo. E a gente vê isso, né, na Igreja Católica, na oração eucarística, lá no finalzinho, né, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e serei salvo. Então, é um texto evangélico. E ele usa uma expressão, o centurião no caso. Eu também lidero pessoas. Então, se eu peço a um empregado meu que vá, ele vai. Então, por que você não pode dizer e curá-lo à distância? E Jesus ficou admirado, porque Jesus, ele se admirava também com os feitos que nós, naquela época, nós poderíamos ter através dos nossos próprios raciocínios. E ele ouviu aquilo e disse para quem o acompanhava, né, que, em verdade, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Aí eu grifo essa parte, tamanha fé, né? Jesus disse que ele não tinha visto ainda aquela demonstração. Mas por que essa fé seria diferente dos outros? Porque, primeiro, ele era um centurião romano, né? Então, já era centurião de 100, era um homem que comandava
100 pessoas. Deveria ser de um homem de posses. E esse empregado, ele não estava sem tratamento. Possivelmente, ele já deveria ter enviado muitos médicos e ninguém deu jeito no sofrimento do seu empregado. E ele procura o maior médico que já passou por essa terra, que foi Jesus, e as suas curas. Eu digo, não só as curas físicas que Jesus fez em sua passagem, mas depois de todas que continuam se processando até os dias atuais, e os vindouros ainda. Então, ele fez o quê? Que Jesus foi e deu a ordem, e o servo do centurião, ele foi curado. Então, a fé é a base de tudo. Foi a fé de Enéas que o fez levantar. Mas a fé, ela também precisa, e aí foi o que aconteceu em Pentecostes, o que acontece nos nossos dias atuais, é que Jesus nos disse que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele, ou até maiores. Por quê? Porque ele conhecia o potencial divino que habita em cada um de nós. É óbvio, é claro que Jesus conhecia, naquela época já, as leis do magnetismo, as leis da ação do Espírito sobre a matéria. Ele já tinha isso em seu ser. Por quê? Porque ele já adivinha, né? Jesus, nós já escutamos em várias palestras na fraternidade, fora da fraternidade, que Jesus já era um ser extremamente elevado e que precisou de se condensar para habitar entre a gente. Então, ele já tinha o seu conhecimento sobre a manipulação de todos esses elementos, que hoje, a partir da doutrina espírita, depois de outros cientistas da alma, cientistas do corpo, já demonstraram depois essas manipulações dessa energia, como vem mesmo falar pelo magnetismo, e vários outros que sucederam. Então, hoje nós podemos, através da busca intelectual, entender essa passagem de Jesus e colocá-la em prática. Porque quem de nós, hoje em dia, em algum momento não cura alguém? Ah, como assim? Eu sou capaz de curar alguém da mesma forma que Jesus curou? E eu ouso a dizer que sim. Porque muitas vezes, quantos corações entristecidos, por qualquer motivo que seja, passem em nossas vidas. E muitas vezes nós sentamos, nós ouvimos, nós falamos aquilo que nos vem no coração. E hoje, nós que já entendemos um pouquinho sobre o processo da espiritualidade, sabendo que muitas vezes essas palavras que advêm quando a gente conforta um coração, ela não é só nossa, nós estamos servindo também de instrumento, a espiritualidade fala através da gente, muitas vezes, e a gente tira alguém que estava triste e coloca um sorriso. Isso é uma cura. Assim como nós também já estudamos, lá, quando estávamos num curso agora online sobre os 10 mandamentos, que matar também não era só matar pela espada, mas muitas vezes nós também matávamos os sonhos de uma pessoa. Nós estudamos isso já foi falado no Salão da Fraternidade. E da mesma forma, e aí nesse contraponto, como tudo precisa de um equilíbrio, da mesma forma que nós somos capazes de destruir um sonho, de matar alguém, vou usar essa expressão, pela língua, nós somos também capazes de curar. Nós também somos capazes de reestabelecer a saúde de alguém. De que forma? Através da oração, através de uma prática, como nós fazemos na fraternidade, através de um passe. Muitas vezes, quando nós estamos fora da fraternidade, mas nós nos elevamos os nossos pensamentos em direção a Jesus e fazemos como o Pedro, nós oramos e pedimos a intercessão do Mestre, pedimos a companhia da espiritualidade que está nos amparando. Muitas vezes, a gente vê muito isso nas igrejas pentecostais, nas igrejas mais vívidas, vamos chamar assim, como eles falam, pelo Espírito Santo, elas impõem as mãos. Isso é o quê? Quando nós impomos as mãos e rezamos em favor de alguém.
estamos utilizando a nossa energia acompanhada com o nosso poder, a nossa vontade, e assim a gente projeta para o outro aquilo que nós pensamos. Sim, Jussara? Eu queria que você voltasse um pouquinho lá do Enéas, porque, assim, quando você falou, né, ele ficou 8 anos ali, e nesse momento, o que eu percebo é que ele ficou se trabalhando, não tem? Se trabalhando intimamente, né? E na hora que Pedro disse essas palavras mágicas, Jesus vai te curar, né? Ele já estava preparado para isso. E aí, o que eu quero perguntar, esse foi o meu entendimento, eu quero perguntar assim, assim como você contou, nós temos a história do grão de mostarda de nossa fé, né? E então o que eu queria perguntar é assim, esse trabalho de nossa fé é o trabalho que Enéas fez enquanto estava ali sendo trabalhado para que na hora certa houvesse esse despertar, porque não acredito em mágica, entende? Dessa forma, é isso que eu queria perguntar. Hoje, o que acontece? Podemos partir do princípio que ele estava há 8 anos, como aí eu vou usar aí a sua linha de raciocínio, se preparando. E aí, se a gente for colocar sobre esta ótica, nós podemos nos lembrar da parábola do semeador. Jesus saiu a semear, e Jesus não, o semeador, ele semeou em vários terrenos. E hoje, nós entendemos que esses terrenos são exatamente as fases de nossa vida. Nós passamos pela incredulidade, nós passamos em momentos que nada que as pessoas falam com a gente, isso faz sentido, e depois, com as experiências, assim como a terra que vai sendo mexida, que vai sendo adubada, ela vai sendo preparada, nós também iremos, nossa terra vai se mexendo, vamos imaginar que era uma terra árida, depois nasceu, caiu folhas, elas se decomporam, enfim, e aí vai se fazendo o processo de fertilização da terra. Então, dessa forma, nós podemos acreditar que esse tempo que Enéas ficou, e aí a gente tem que entender também que parte desse tempo, Jesus já estava entre a gente. Então, quando Jesus estava em cidades próximas, Enéas ainda estava paralítico. Então, ele pode ter escutado falar de Jesus, ele já pode ter tido conhecimento, depois Pedro chegou. E aí, a nossa fé, ela é trabalhada, a gente tem essa fé que a gente acredita em Deus, que a gente acredita que nós estamos sendo o tempo todo guardados por alguém, e aí, nosso Pai Celestial, que cuida, que zela, através de inúmeras mãos, né, que são os seus filhos mais adiantados, seus filhos mais amorosos. E Enéas, ele acredita não só na palavra de Pedro, que Jesus já iria o curar, então, ou seja, para ele entender que Jesus, e aí quando Pedro fala Jesus, dá-nos a entender que Enéas já tinha contato e já sabia dos prodígios de Jesus. E todas as curas que Jesus efetuou ao longo de sua trajetória, todas elas tinham algum significado. Elas não passaram em vão, não eram curas aleatórias. Ele sempre deixava que aquelas curas falavam por si pelo exemplo. E ele utilizava vários métodos. Jesus curou pela imposição de mão, Jesus curou, né, passava a salida, passava no olho. Então, ele estava mostrando várias formas que as curas poderiam se processar. Então, Enéas acreditava no Cristo e acreditou antes ou depois, ou no momento, principalmente em si,
porque ele teve que acreditar em si para que ele se levantasse. Então, o componente da cura é também a fé no Criador, mas principalmente também a fé na gente, a fé que a gente vai conseguir fazer aquilo. Porque Jesus não falava, amai o próximo como a ti mesmo? Então, seja, puxava a responsabilidade para a gente, da gente se amar, para também amar o próximo, da mesma forma, é o exercício da fé. Jesus está ao nosso lado a nos amparar. Mas se a gente não tiver a fé em nós, ele não vai fazer sozinho. Me fez até lembrar uma historinha que eu escutei há muito tempo, quando eu era ainda criança, de um homem que uma vez chegou para Jesus e queria muito ganhar na Mega Sena. Eu vou falar Mega Sena, que são dito, na minha época era loteria, sei lá. Então ele queria muito aquilo. Todo dia chegava, né, aos pés da cruz e falava assim, Jesus, me ajuda a jogar na Mega Sena. Isso foi passando, vamos botar assim alguns anos, 5, 6 anos. Aí um dia ele chegou lá e pediu, Senhor, por favor, me ajude a ganhar na Mega Sena. Jesus desce da cruz e fala, meu filho, pelo menos joga. Como que eu vou fazer você ganhar na Mega Sena se você não jogar? Essa é a fé na gente. Entende? Então, Enéas teve fé em si e fé em Jesus, que ele iria levantar, ele ia andar. E essa palavra que Pedro disse, levanta-te, Jesus também já disse isso, desde na ressurreição de Lázaro. Lázaro, venha, saia. Foi ou não foi? Jesus sempre dava a ordem. Mas cabia a cada um de nós aceitar e exercitar essa fé na gente. Bom, Jeane? O Anderson quer perguntar. Boa noite, pessoal. Eu queria pegar o gancho aí do comentário que a Jussara fez sobre essa questão do Enéas estar preparado para receber a cura, né? Foi isso, né, Jussara? Eu queria relembrar a palestra de terça-feira, não é, Roseli? Você que deu a palestra terça-feira lá, sobre a questão da cura que a gente realiza na casa, e um dos aspectos que foi falado é sobre a questão do merecimento da pessoa que está recebendo aquela cura, né? A gente também pode ter, muitas vezes, muito boa vontade, né? Todo amor, caridade para promover a cura de alguém, mas a pessoa que está recebendo também, ela tem que ter algum merecimento daquilo, né? E a questão do merecimento que eu falo, não falo de forma de punição, falo mesmo em forma daquilo tudo que ele construiu na vida, as conquistas que ele tem, né? E foi colocada essa questão do merecimento e eu achei bem interessante, né? Por mais que Jesus também praticasse, né? Todo o conhecimento que ele tinha, as pessoas também que receberam aqueles benefícios de Jesus, eles tinham merecimento para tal coisa. Então, acho que a questão do Enéas, ele também se encaixa um pouco nisso, né? O Enéas, ele teve um merecimento para receber aquele benefício naquele momento, por Pedro. Então, eu gostaria de contribuir com esse comentário e, se você tiver alguma ressalva a fazer, fica à vontade, Léo. Muito obrigado. Muito bom, Anderson. Realmente, o merecimento, ele é um componente importante no processo de cura. Aí nós devemos nos perguntar, por que o merecimento é importante no processo de cura? Hoje, através do Livro dos Espíritos, que nos traz as leis naturais e todas as outras explicações acerca da vida espiritual, a nossa vida original, e usando também as palavras do Cristo, que ele não veio destruir as leis, significa que a obtenção da minha cura nada mais será do que a atuação de uma forma generalista, que eu vou falar, da lei de ação e reação. Ou seja, eu trabalhei, e aí vamos pegar o exemplo próximo que está neste texto, que é a ressurreição de Tábita.
que demonstra que ela tinha merecimento. Ela fazia caridade, ela fazia várias coisas em prol do próximo. Então, o próprio texto bíblico, ele já demonstra esta importância, demonstra ali o merecimento. Então, ou seja, aquilo que a gente conquista, inclusive o processo de cura, ele é fruto das nossas escolhas, fruto daquilo que nós escolhemos, seja nesta vida, seja nas nossas vidas anteriores. Então, tudo se funde realmente na base do merecimento. E muitas vezes a gente pode olhar o merecimento, muitas vezes, com base somente nesta vida. Então, vamos imaginar que se a gente tem só esse olhar materialista de uma vida, muitas vezes a gente vai ver uma cura ser processada e a gente pode dizer, mas ele não merecia, porque ele foi isso, e nós utilizamos a lente do julgamento. Nós agora que estamos compreendendo que nós temos uma visão dilatada dessa relação espaço-tempo, sucessiva reencarnações, eu posso sim estar passando por algo hoje, mas de que nas minhas vidas passadas eu adquiri merecimento para que hoje eu passe por uma prova e obtenha uma cura. Seja uma cura física, seja uma cura psíquica, emocional, que nos afeta tanto quanto uma cura física, que hoje nós já sabemos que muitas das manifestações das nossas doenças físicas são originadas primeiro em nossa mente, em nosso espírito. Então, o merecimento, ele faz parte do processo de cura. E muitas vezes eu vou construindo esse merecimento ao longo do meu tempo, através das... E aí, como que a gente adquire o merecimento? Aí a gente está falando do merecimento de receber algo bom. Porque quando... E aí eu vou pegar uma palestra, até que eu vi de... Eu não sei se foi de Roseli ou se foi de Andresa, uma vez na fraternidade. Acho que foi de Andresa, sobre esse tema de merecimento. Que quando a gente não se comporta bem no nosso trabalho, por exemplo, nosso emprego, material, a gente é mandado embora e fala, mas foi injustiça. Não, eu mereci, eu plantei ser mandado embora. Então, o merecimento, ele acontece por fruto de nossas ações. Então, ou seja, voltamos à relação da causa e de efeito. Então, sim, Anderson, você tem razão. Eu não sei como foi a palestra, como Roseli abordou isso, infelizmente não estava lá para poder ver, né? Mas eu acredito muito nessa relação da relação de causa e efeito. Então, eu acredito que todos aqueles que estavam ali foram curados por Jesus, como eu disse, todos eles acabavam sendo um centro de exemplo, um centro da manifestação do poder de Jesus, emanado pelo Pai maior, para que as pessoas pudessem realmente crer. Então, muitas vezes, a própria Jesus disse, acho que uma vez falaram que a criança sofria da maldição dos pais, e Jesus disse que veio mais uma vez desmistificar isso, que ninguém recebe culpa de ninguém, a não ser da gente mesmo. Então, que a gente possa realmente, assim como o exemplo de Tabita, que a gente possa continuar semeando bem, praticando bem, tentando nos alinhar ao que Jesus nos trouxe, para que possamos serem merecedores nos nossos dias para frente. Sim, Jane? Eu concordo com a questão do merecimento, mas será que também não existe algo mais? Aí eu queria que, se você pudesse colocar, porque muitas vezes, quando a gente usa a questão do merecimento, a gente também esquece que, às vezes, a cura ela não vem, ou vem por uma questão de necessidade. Porque muitas vezes a pessoa até mereceria uma cura material, mas não há necessidade naquele momento e ela tem que desencarnar, porque é uma questão de planejamento e tudo mais. Então, às vezes ela não foi curada, não é porque ela não merecia, porque era o momento dela desencarnar ou porque era útil a doença. Será que você pode falar um pouquinho? Boa pergunta. É porque esse aspecto ele envolve eu sempre fico brincando que cada caso é um caso. Então, assim, eu praticamente não gosto muito de generalizar ou fechar determinados conceitos, porque o que eu estou falando hoje, daqui a um minuto, pode se tornar através de um conhecimento advindo, né, de algum outro lugar que prova.
Mas existe sim a relação da utilidade. Nós vemos muitas vezes pessoas que poderiam não ter o merecimento, mas serem curadas pode ser útil para ela ou para alguém que está em volta. Então, entra-se o conceito da utilidade, também ele é muito importante nesse aspecto. Eu tenho merecimento, mas, por exemplo, eu preciso de... E aí, quando a gente pensa... Aí, a gente está falando de cura física, então vamos colocar aí o processo de adoecimento da matéria. Então, já temos várias informações que determinadas doenças que nós temos no nosso corpo material, elas são doenças que necessitam, que nós precisamos vivenciar para drenar determinadas energias dos nossos perispíritos para que a gente venha à carne e faça esse processo de transmutação que só pode ser vivenciado. Então, ou seja, se eu for curado pelo meu merecimento, pode ser que ainda essa energia, vamos colocar dessa forma, ela não foi totalmente drenada do meu perispírito para o meu corpo material. Então, qual seria a utilidade disso, sendo que eu vim exatamente para poder passar isso? Então, toda cura, ela tem a sua história, toda cura, ela tem cada caso é um caso, e a espiritualidade acompanha tudo muito isso. Então, nós só tentamos colocar conceitos, ou tentamos colocar palavras ou entendimentos para poder explicar esse processo, mas cada um é muito individual. Então, o merecimento é um fator, a utilidade é outro fator, a importância da vida, né, que a gente também se conecta a utilidade também é importante. Eu já vi casos, né, de declarações de determinados médicos que estavam em processo extremamente de enfermidades graves, e foi o seguinte: nós vamos abrir aqui, vai ser útil para você, porque nós vamos dizer assim, patrocinar a sua melhora, mas porque você será importante para determinado trabalho aí na Terra. Então, ou seja, é um compromisso. Eu ganhei alguma coisa antecipado de que eu me comprometo, né, a continuar o trabalho aqui na Terra. Então, ou seja, é uma utilidade. Se eu não me tornar útil para aquilo que está vindo para mim, qual é a razão daquilo? Então, realmente, Jânio, você tem razão. Muitas vezes tem a questão da utilidade. Utilidade não só para mim, mas também para a utilidade daqueles que estão em nossa volta. Porque, apesar do nosso crescimento ser individual, nós somos também seres coletivos. Nós não viemos sozinhos para poder passar o que nós passamos. Nós somos orbitados por pessoas que foram programadas a poder estar com a gente vivenciando aquele momento. Então, sendo assim, a utilidade para a gente e também para quem está ao nosso redor. Mais perguntas? Qual a relação que existe entre fé e merecimento? Francisco, você me apertou agora, hein? Deixa eu pensar um pouquinho, consultar o meu universitário. Eu vejo o seguinte: fé é algo naquilo que nós exercitamos, aquilo que nós vamos construindo em relação a crer em alguma coisa, crer em mim mesmo, crer em algo superior, crer. Merecer, ele é o resultado de nossas ações. Eu mereço fazer uma coisa. Então, a gente pode pegar um exemplo mais simples, né? Eu, quando criança, eu me comporto bem para merecer alguma coisa boa dos meus pais. Então, o merecimento está relacionado ao resultado das minhas ações. Se eu tenho ações direcionadas com aquilo no qual eu acredito, então vamos tomar por base: eu acredito, tenho fé em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que veio nos trazer uma mensagem libertadora, uma mensagem de amor, e começo a agir conforme os seus ensinamentos. Qual o merecimento que eu vou ter disso? Vou ter o merecimento da minha construção, da minha redenção, da minha evolução, porque o merecimento maior que Jesus sempre nos coloca através das suas parábolas, que falam dos tesouros que nós iremos levar, não são os tesouros que nós construímos, mas é o merecimento da nossa evolução. Então, eu, particularmente, eu acredito que o merecimento, e aí se eu pudesse diferenciar conceitualmente, eu, Léo,
conceituaria dessa forma. Fé é aquilo no qual eu acredito, em mim e no outro. Algo que, de crença mesmo, de acreditar. E merecimento é fruto, resultado daquilo que nós usamos de nossa fé. Sim, Jane. Não só ler a observação que o Anderson colocou, que ele vê a utilidade e merecimento como uma coisa só, que seriam só, no caso, nomenclaturas diferentes, mas que o sentido poderia ser visto como o mesmo. Anderson, assim, palavras, elas são usadas para dar nomes, né? Muitas vezes, conceitualmente, a gente pode entender que pode ser até a mesma coisa. Então, assim, eu acho que eu penso um pouquinho diferente, porque a utilidade é uma coisa que se é útil, o que é diferente de merecer. É só essa, para mim, tem uma diferença de conceito aí. Então, eu posso ter merecimento para aquilo, mas eu posso usar o meu merecimento para coisa que for mais útil para colocar aquilo. Muitas vezes eu posso, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, aí eu vou utilizar essa questão de merecimento. Não sei se todo mundo aqui, aliás, eu vou perguntar, levantem a mão para eu saber o quanto que eu preciso explicar do assunto. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro? Everybody, então tá bom. O que acontece? Vocês se lembram que existe uma cena ou uma passagem no livro que eles estão lá, tem um ministro lá que fica ali administrando os pedidos. E chega uma mulher e quer fazer um pedido, se eu me recordo bem. Se não for assim, por favor, quem assistiu, colabore aí com a memória daqueles que vos falam. E a pessoa vai lá e pede para uma intercessão por alguém. E aí eu acho que o cara, a pessoa lá, o ministro, fala assim, você fez o quê para me pedir isso? Não é mais ou menos isso que acontece? Deixa eu ver quem leu. Alguém lembra disso? Não, já. Então, ou seja, ela pede que intercedesse por alguém. E ele indaga o que ela tinha feito até agora. Ou seja, esse merecimento, ou como a gente fica brincando, né? Nós vamos fazer isso para poder ganhar bônus hora. Isso é o quê? É uma grande bolsa de merecimento. Né? O próprio livro do André Luiz fala essa relação de bônus hora. É uma grande poupança de merecimento. Eu posso utilizar a favor de mim, eu posso fazer a favor do outro. E o merecimento advém de onde? Do nosso trabalho. É por isso que eu vejo que é um pouco diferente nessa relação de utilidade por merecimento. Então, Anderson, a gente pode depois continuar ainda aprendendo um com o outro, entender essas nuances, né? Que a sutileza das palavras nos traz. Sim, Jane? No caso da pergunta do Francisco, onde ele questionou sobre a relação que existe entre a fé e o merecimento, aí ele depois colocou uma observação que ele estava falando especificamente no caso da cura, a diferença entre a fé e o merecimento na cura. Não sei se muda alguma coisa que você possa falar. Eu falo, ele está me apertando, né? Mas, então, eu vejo assim, que esta relação, no caso da cura, eu acho que um dos primeiros livros, pelo menos eu lembro o livro A Cor da Capa, é um livro que eu vi uma vez, do Jacó Mello, que é um grande estudioso sobre magnetismo aqui no Brasil, e ele tinha um capítulo que ele falava, e eu não vou me lembrar ele fala que toda cura, ela obedece 3 pilares, que é o merecimento, a fé e o outro eu não lembro. Mas esta relação, como eu disse, da cura, ela está ligado exatamente ao fruto dessas ações. Então, vou utilizar uma passagem que aconteceu de Jesus, que eu vejo que envolve as duas coisas, cura e merecimento, que é a passagem da mulher que sofria de hemorragia há muitos e muitos anos. Então, ou seja, ela buscou essa cura, ela foi acompanhando Jesus durante todo aquele processo,
Mas para ela era um processo, aquilo que ela passava, e na época aquilo era tido como algo muito impuro, então ela não teve, ela simplesmente optou por encostar a mão em Jesus, e Jesus, no meio daquela multidão, sentiu que alguém tinha o tocado, e ele disse, alguém me tocou, e ela foi curada. Ela não precisou da imposição de mão, não precisou da ordem direta. E o que ela teve naquele momento? Merecimento, por quê? Ela construiu aquela cura através dos seus atos de buscar Jesus, de ter, né, de buscar, o fato simplesmente de buscar, de se embrenhar no meio daquela multidão, de tentar se aproximar, isso é merecimento, é a nossa parte, é jogar na loteria. E a fé dela, que ela acreditava que ela não precisava de Jesus falar algo para ela, assim como o centurião foi lá e disse, vai lá, fala alguma coisa que ele vai ser curado. Ela não, ela sabia que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. É um processo de construção, um processo de fé. Então, eu acredito que desta cura a gente consiga tirar essas duas lições, de merecimento e de fé. Sim, Jane? Vou só ler a observação que o nosso apoio técnico colocou aqui no chat, né, se você quiser falar alguma coisa a respeito depois. Posso merecer a cura ou merecer a doença, e tudo é bondade de Deus, que nos oportuniza o que necessitamos para crescer. A fé vem da confiança na bondade do Pai, que conhece os nossos corações. Muito bom, Roseli já trouxe aí o resumo da palestra dela, acredito, de terça-feira, para nos ensinar. Obrigado, Roseli. Então, assim, nós enxergamos, muitas vezes, e aí é fato de estarmos na carne, encarnados, pensando na nossa cura material, na cura. Então, muitas vezes nós temos alguém muito querido da gente, ou alguém que não é querido, a gente vê a pessoa passando por uma enfermidade, e muitas vezes a gente se questiona, puxa, eu tive tanta fé que aquela pessoa fosse se curar. Vamos pegar o exemplo mais recente em relação a uma pessoa que era distante da gente, distante, que eu digo assim, fisicamente, pelo menos comigo eu não tinha nenhuma relação de conhecer, mas que foi assim, um caso que entristeceu todo mundo, que foi a morte do Luiz Gustavo, aquele comediante, ator, Paulo Gustavo, né? Nunca gravo o nome das pessoas. E houve uma comoção muito grande. Então, eu acredito, né, que ele recebeu uma tonelada de energia positiva, né, buscando essa cura. Mas nós estávamos olhando apenas o processo material. E quem de nós pode quem de nós não afirmaria, aliás, nós não podemos afirmar que, na verdade, ele se curou daquilo que ele precisava, espiritualmente falando. Só o tempo vai dizer, mas acredito, que as curas, elas não se acontecem somente no físico, elas acontecem também do seu espírito. Então, como bem Roseli disse, né, que a fé vem na confiança, que conhece os nossos corações, eu acredito nisso, nesta relação da vida que segue. Então, eu posso estar doente hoje, materialmente, eu não perceber que eu fui curado, e, na verdade, eu estou curando realmente quem eu sou. Eu sou o quê? Um ser material ou um ser espiritual? Eu sou um ser espiritual. Estou na carne, neste momento, como Leonardo. Então, eu posso, muitas vezes, não entender, até questionar. Usando esse exemplo, eu pego um adulto, né? Se manifesta no meu corpo físico uma determinada enfermidade, e eu sigo lá, vejo, tenho fé, oro para Jesus, faço as coisas que a Tabita fez, e não me curo. E não consigo entender, porque eu estou olhando somente pelos olhos da carne. Na verdade, a minha cura pode estar se processando. Muitas vezes eu era um cara totalmente sem fé, e através da minha enfermidade, me conectei com a minha fé, me conectei com a minha cura era em algo de acreditar. Então, quando a gente olha em cura, que a gente também possa entender a nossa cura além da matéria, porque nós somos seres eternos, não só seres transitoriamente materiais. Temos mais perguntas, Jenny?
Então, aproveitando esse gancho, a gente está falando dessas passagens de Jesus, a continuidade do trabalho de Jesus através, né, do ato dos apóstolos, mas nós também estamos neste momento, hoje é a nossa última palestra, e nós estamos exatamente há alguns dias, na verdade, do Natal, que já vai ser celebrado no próximo sábado. E a gente não tem como passar pelo mês de dezembro sem nos lembrarmos desse momento tão importante na vida de todo cristão e na vida do nosso orbe. Que essa comemoração que nós, em tese, iniciamos aí no mês de dezembro, já que dia 25 de dezembro é o Natal, e é o mês natalino, é o mês da chegada de Jesus. E eu gostaria de hoje que a gente se conectasse com essa energia, dessa preparação que foi o advento da chegada do Mestre Jesus, de toda a preparação que houve para isso. Nós sabemos que Jesus veio, que o anjo Gabriel portou a boa notícia para Maria, que foi uma mulher muito corajosa, porque mulher, se é hoje nós escutamos que a mulher busca o seu lugar de se empoderar, nós imaginamos há 2000 anos atrás naquela região. Então, Maria teve uma coragem muito grande, a coragem que ela, depois, ela demonstra em toda a vida de Jesus, mesmo nos momentos mais sombrios, ela sempre manteve a mesma coragem da coragem da anunciação. Essa fé em seu filho, em fé de ser uma portadora. E nós não podemos também esquecer que para que Jesus se tornasse homem entre nós, ele também precisou de José e de todos os outros que sucederam, assim como nós estamos aqui hoje, encarnados, nós necessitamos de toda a nossa ancestralidade. Porque para que Maria e José estivessem na terra, teve todos os seus ancestrais, todos aqueles que vieram antes deles. E hoje nós já sabemos que todos eles já vieram sendo preparados para a chegada do Mestre. Que nós podemos também olhar este Natal, olhar com carinho para aqueles que nos antecederam. Obrigado, amor. Para todos aqueles que vieram antes, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós. Por quê? Nós somos hoje um conjunto dessa soma toda. Somos seres individuais, trazemos a nossa individualidade, mas fisicamente nós recebemos também toda essa herança, toda essa carga, toda essa contribuição que nós temos, que nós recebemos para que a gente chegasse, pudéssemos hoje sermos parte integrantes deste momento que iremos vivenciar, essa transição que estamos vivendo em nosso planeta. Quantos passaram por isso? Quantos ainda chegarão? Quantos irão vir de nós hoje? Daqui mais alguns séculos, nós seremos os ancestrais de alguém. E o que nós iremos contribuir com isso? Para essa passagem. O advento de Jesus, ele não traz só o exemplo de bondade, de simplicidade, do arregimentar. Esqueci a palavra, depois eu lembro. A N hoje está sendo aqui meu ponto eletrônico. Arregimentar tudo que foi colocado em volta do Cristo. Porque não foi só uma conjunção espiritual, ou não só foi uma conjunção planetária buscando utilizar o melhor momento dos alinhamentos planetários, das forças que regem toda a natureza. Mas também foi um momento onde as pessoas puderam, todas que necessitavam, estar reunidas no mesmo lugar. Um planejamento de muito tempo. E que neste Natal, que neste momento,
a gente possa se conectar com toda essa energia que foi criada, essa atmosfera que foi colocada para que proporcionasse Jesus chegar aqui e espalhar toda a sua luz, todo o seu esplendor. Mesmo pequenino, mesmo tendo que se fazer homem, mesmo tendo que ser igual para dizer para todos nós que nós somos capazes como ele, todo um ambiente, toda uma atmosfera foi criado na sua simplicidade, na simplicidade de sua gestação, nas dificuldades que Jesus enfrentou quando antes ainda de nascer, para provar que nem ele estava imune às adversidades da vida. Porque quando nós olhamos Jesus, o ser excelso que era, não precisava de passar por dificuldades. Mas até isso ele se fez igual a gente. Maria teve que passar um aperto danado para conseguir ganhar Jesus. Porque também existiam os contrários ao nascimento de Jesus. Assim como existe hoje os contrários à propagação da sua palavra. Que neste Natal a gente se conecte com o ser divino que Jesus é, mas também a gente se conecte ao ser humano que Jesus também foi, desde sua concepção, desde sua chegada, desde que ele cresceu, a sua educação, a sua busca pelo conhecimento, que Jesus também teve que estudar, como todos nós estudamos. Seu cérebro material precisava de se conectar aos ensinamentos. Então, também nos demonstra a humildade que o grande mestre teve que receber conhecimentos de outros mestres que vieram antes e preparados para educá-lo. A busca pelo conhecimento passa em qualquer estágio da nossa evolução, nos colocarmos humilde a isso. E ele mostrou, desde o seu nascimento, na sua manjedoura, até ao final de sua vida, sempre um exemplo dessa humildade. Sim, Jussara. Está no mudo, Ju. Então, eu queria que você me explicasse uma coisa. O meu entendimento dessa busca por Jesus, por suas ações, por entendimento que ele nos trouxe, faz eu olhar e compreender que essa busca, ela não está lá fora, sabe? Não está aí fora esse conhecimento. Enquanto seres espirituais, e trazendo essa essência em nós, o meu olhar hoje é para não buscar as coisas que estão fora, mas reconhecer esse Cristo e esses ensinamentos em nós, aqui dentro. E aí, eu estou vendo você falar sempre buscar. Então, você entendeu? Não é melhor eu entrar? Esclarece para mim, por favor. Ju, nós somos eternos buscadores, sabe? Então, eu acredito o seguinte, eu concordo com você, que nós devemos buscar. E o buscar é buscar dentro de nós. Entende? E muitas vezes eu preciso me conectar com algo fora para que aquilo dentro de mim faça sentido. Isso eu estou dizendo é o que eu acredito, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, os ensinamentos de Jesus. Aonde eu fui buscar o ensinamento? Como que isso veio até mim? Através da minha compreensão intelectual. No meu caso, por exemplo, eu frequentei a catequese, depois comecei a participar das missas, e depois virei um espiritólico, né? Passei pelo lado do espírito. E são essa busca. Quantas vezes eu estou lendo um texto do Evangelho, ou lendo um livro, e aquilo me toca.
me faz eu refletir sobre alguma ação minha. Então, é o externo que desperta algo interno. Então, hoje, por exemplo, tudo que nos é falado, que a gente busque, por exemplo, o nosso alto amor, o nosso autoconhecimento, tudo nosso alto, nossa alta compaixão, nosso alto perdão. Só que os elementos que irão fazer com que eu trilhe este caminho, eles serão eventos externos. Vai ser uma dor que eu passe, vai ser uma dor que eu vejo alguém passar e pela observação eu busco o conhecimento daquilo. Então, essa busca, ela vem de fora, assim como para que eu possa enxergar, eu não preciso dos meus olhos materiais, que vai captar a luz externa, se processar no meu interior, ou se eu não for, se eu não tiver a visão, mas os sentidos, a audição, né, o tato, vai vindo externo para o interno. No interno eu processo tudo aquilo. Então, o que a gente tem que fazer é fazer essa busca do externo e processar internamente. Porque nós, ao longo da nossa trajetória humana, muitas vezes a gente não se permite que o externo entre dentro do interno. A gente só fica voltado para as coisas externas. Então, quando Jesus esteve aqui e nos ensinou através das parábolas, aonde Jesus estava, como nós estávamos adquirindo todo aquele código moral, todo aquele código de amor que ele nos trouxe, através das coisas externas, através das suas histórias, através dos seus exemplos, que até hoje nos emocionam, a todos nós. E é o contato que algo externo faz com esta emoção, é que a gente deve buscar dentro de si trabalhar aquilo. E aí é essa busca que você faz, de entrar dentro da gente através de algo que aconteceu no externo e buscar a conexão com aquilo, entender porque aquilo está falando comigo. Sim, Jane. Tá me ouvindo direitinho? É porque eu troquei o fone. Então, poderia dizer, dentro disso que você está falando, que a Jussara colocou, que então a questão é que eu tenho que internalizar esse ensinamento que muitas vezes vem do externo? Exatamente. É internalizar. Você fez a síntese, talvez, melhor do que toda essa explicação que eu dei. Mas eu compreendo dessa forma. Nós precisamos dos nossos sentidos, e aí os sentidos servem exatamente para trazer do externo para algo interno. Então, nós vamos ver aí infinitas obras, tanto espiritualistas, que vão falar sobre isso, das obras do conhecimento científico, da área da psiquiatria, da psicologia, da sociologia, enfim, de todas essas IAs, exatamente fazendo esse processo dessa reflexão. São ferramentas que o Pai nos dá, de acordo com o nosso avanço intelectual, para que a gente refaça. O que nós estamos fazendo aqui a cada vida, nada mais é do que a busca desta conexão com cada parte de nós. Nós somos seres eu vou dizer, multidimensionais em função da quantidade de vidas que a gente vem de sucessões, né, de uma pluralidade de vidas. E cada pluralidade dessa, ela tem uma particularidade, o ser que eu preciso me conectar. Então, por isso que eu venho trazendo tudo isso. Eu sou a soma disso tudo. Então, é através do externo que eu vou interiorizar aquilo que eu busco aprender nesta existência, me equalizar com aquilo que eu preciso, para na próxima dar o próximo passo, na próxima dar o próximo passo. Então, é isso, Jane, bem que você colocou. Então, este momento agora, o momento natalino, esse momento da chegada de Jesus, é o melhor momento de eu fazer essa busca individual, de eu fazer essa jornada, olhar o ano, por exemplo, que nós tivemos, e fazer uma análise disso, de internalizar as coisas boas que eu trouxe, as coisas boas que eu produzi, as coisas boas que eu arregimentei no meu conhecimento, as coisas boas que eu pratiquei durante esse tempo. Este é o momento mais propício para isso, para que a gente traga o melhor de nós à tona. Que a gente busque no nosso interior
o que é de melhor, porque todos nós temos algo extraordinário dentro de cada um de nós. Nessa construção ao longo dessa jornada, não só dessa vida, mas de toda a nossa existência. E Jesus, ele veio exatamente cutucar a gente para que a gente deixe transparecer essa luminosidade que é nos dada pela paternidade divina. Exigir o melhor de nós. Se olharmos todas as suas parábolas, todos os seus ensinamentos, todas as coisas que estão nos evangelhos e tantas obras depois produzidas, colocando o dia a dia de Cristo, a todo momento ele só quer uma coisa da gente, que a gente mostre o nosso potencial, o nosso melhor. É isso que ele nos estimula o tempo inteiro. É isso que nós somos estimulados agora com o nascimento dele, de mostrar o nosso melhor, de nos interiorizarmos, de voltarmos os olhos para a nossa alma, para o nosso ser divino que nós somos. E que possamos, assim como ele, renascer agora, fazer esse processo de renascimento. E podemos nos balizar no próprio nascimento do Cristo, em toda a sua humildade, em toda a sua simplicidade, porém de enorme significado. Que possamos ver todas as noites de nossos dias, né? É paradoxal, noite e dia, mas que possamos olhar a estrela de Belém, assim como foi guiando os reis magos até o nascimento de Cristo, que nos guie nessa busca do nosso eu interior. Nós recebemos esses reis que foram guiados por essa estrela o tempo todo em nossas vidas, através dos nossos amigos encarnados e principalmente daqueles que nos guardam o tempo inteiro, através dos seus presentes personificados, ouro, incenso e mirra. Quanto incenso, quantas mirras e quantos ouros nós recebemos diariamente dos nossos protetores. A água hoje, Kenny pediu que fosse colocada adicionalmente durante a palestra, é um presente que nós estamos recebendo. Ouro, incenso e mirra. Vida fluidificada através dos nossos irmãos e também dos nossos sentimentos. Esse momento agora do nascimento de Jesus, mundialmente, agora pensa, um ser que mudou toda a história de um planeta, que muitos ainda não aceitam, não conseguem enxergar a sua grandeza. Por mais que nós temos várias outras religiões, outros mestres, mas nesse dia, em especial, o mundo todo se conecta com a energia crística. Porque Jesus foi aquele que não só se fez homem, mas é aquele que cuida da gente desde que nós, a nossa casa hoje, o planeta Terra, era só uma grande bola incandescente orbitando em torno do nosso sistema solar. O que Jesus quer de nós é esse melhor. Jesus esteve aqui desde o início, na sua passagem e até agora, porque ele acredita em cada um de nós. É a demonstração, como naquela época eles chamavam nos primeiros homens, né, Abraão, é a prova da aliança de Deus para conosco. Que aliança é essa? A crença em nós. A crença de que somos todos capazes de seguir os mesmos passos evolucionais que ele seguiu. Aquela fé que move as montanhas, a fé que cura um paralítico,
a doçura que é capaz de perdoar, o amor irrestrito a todos os seres. Jesus não escolheu a quem curar. Ele mostrou e levou que ele curava todo mundo. Não tinha discriminação de raça, religião, de povo. Até isso ele veio nos ensinar. A universalidade do seu amor. Então, ele esteve aqui como prova dessa aliança, ou seja, prova dessa confiança dele como nosso governador, como alguém que dirige o nosso planeta, em confiar, em trazer os seus ensinamentos através do próprio exemplo, e continua acreditando em cada um de nós. Que neste Natal a gente renove não só a fé em Jesus, mas renove também a fé em nós. Como diria o nosso saudoso Joel, nós somos a nossa melhor obra-prima. Nós somos o que somos pela ajuda, sim, dessas mãos invisíveis que nos auxiliam, mas principalmente pelas nossas ações, pelo nosso merecimento. Nós merecemos ser felizes, porque nós somos filhos de Deus. Que sejamos perfeitos como o nosso Pai o é. Não foi assim que Jesus nos trouxe? Que nos lembramos, nesse Natal, desta perfeição divina que somos. Que cada dia nos chegamos mais próximos, somos mais perfeitos. Que a perfeição é latente em todos nós. Nós vamos agora nos tomando consciência desse estado de perfeição, vida após vida. Mas não nos esqueçamos que Jesus acredita em cada um de nós, que nosso Pai Celestial se cumpre através da mensagem de Jesus, como nos deixou que nenhuma ovelha ficaria perdida. Então nós temos as sucessivas chances de nos conectarmos com o nosso eu interior, o nosso eu divino. E o próprio Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim terá a vida eterna. Ou seja, nós estamos provando que nós estamos ressuscitando o tempo inteiro. Parte de nós morre e renasce. Nós iremos provar agora o nascimento. Na Páscoa do ano que vem, nós faremos a reflexão sobre essa ressurreição. Mas vamos nos concentrar agora em nos conectarmos com toda essa energia da geração de Cristo. Dessa caminhada de Maria e José, cuidando que dentro de cada um de nós existe Maria e José, cuidando desse ser que está dentro de nós, que é o nosso espírito. Gestacionando para um novo nascer, para a nova realidade, nos preparando para mais um ano que vai chegar, um ano que podemos exercitar tudo que nós aprendemos durante o ano de 2021. E que o ano de 2022 sinta de mais desafios, de mais provas, de mais realizações, de busca de mais conhecimentos. E que naquele momento que estivermos não muito bem, vamos olhar para o céu e buscar a estrela de Belém, que está lá a nos iluminar a todo instante, a nos guiar, a nos proteger e a nos iluminar. Eu gostaria muito de desejar a todos vocês, já que as nossas perguntas foram encerradas, um Natal, assim, espetacular. Ainda não é da forma que nós gostaríamos em termos de aproximações afetivas, físicas, porque o nosso momento pandêmico ainda não terminou, apesar de sermos vacinados, mas
que se não possamos estar fisicamente, que possamos estar em coração. Que mais no Natal nós possamos estar ao lado de quem nós amamos, que possamos estar ao lado daqueles que nos admiram, daqueles que nos façam ser pessoas melhores. Que esse Natal seja um Natal de muita harmonia, de muita paz, de muita celebração, de continuidade de vida, de termos a oportunidade de estarmos neste planeta, neste momento, que é desafiador, mas nós não estamos sozinhos, que possamos sempre nos lembrarmos desta fé, de que a gente está sempre protegido, e que nós estejamos aqui no próximo ano, em mais um encerramento de Natal, que nós possamos, quem sabe, fazer talvez um encerramento de Natal físico em nossa casa, as coisas já mais controladas em termos de saúde sanitária, e que a estrela do Mestre Jesus brilhe no coração de cada um, e que Nossa Mãe Maria, assim como protegeu Jesus, que proteja-nos a todos nós em nossa jornada. Que assim seja.